Muito bom dia para você, amigo internauta que se conecta no site Folha de Maués, na manhã deste dia 8 de maio de 2020, sexta-feira, já aproximando o final de semana, né? E estamos acompanhando aí uma situação com relação à ação civil pública, né? Sobre o aumento de preços, né, aqui no município de Maués, principalmente produtos agrícolas, combustível. E vale ressaltar para você que nos acompanha, inclusive ontem nós havíamos compartilhado um link da Câmara Municipal de Maués, né, de uma ação feita pela Comissão Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor, encabeçada pelo vereador Ronildo Santos, e as pessoas elas costumam reclamar muito no Facebook. Gente, mais uma vez a gente pede para vocês, amigos internautas, não adianta reclamar no Facebook. Não adianta. Adianta você ir in loco na situação, você fez a compra, pega a nota fiscal, arquive e procure a Comissão de Defesa do Consumidor da Terra do Guaraná, para que com isso haja uma ação concreta, né, para que chegue aos órgãos, né, que possa solicitar, por exemplo, o Ministério Público. E nossa equipe está aqui com o vereador Ronildo Santos, que é o presidente da Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. Vereador, já parece que tem uma ação civil pública, né? Já organizada, inclusive foi uma grande dificuldade, senhor, inclusive nós estávamos acompanhando desde o mês retrasado esse trabalho, o senhor reforçando para que as pessoas procurem a Comissão de Defesa do Consumidor. Inclusive o senhor fez um banner, né, mandou confeccionar um banner, né, da Comissão de Defesa do Consumidor para que a população se conscientize, ligue, traga as suas notas fiscais, né, para que a comissão possa trabalhar, na verdade. Fala para a gente aí, vereador, como é que está esse trabalho e inclusive, já fez o senhor já verificou em loco algumas situações, o senhor pode adiantar para os nossos internautas, para nós que acompanham o seu trabalho e, enfim, para todo o estado, quem sabe aí esse exemplo não seja seguido por outros municípios do estado e também enfrenta esse problema. Bom dia, Alcinei, bom dia a todos os internautas que nos acompanham pelo Folha de Maués. Quero agradecer a sua presença aqui e poder levar informação concreta e correta à população de Maués. Vocês da imprensa, em especial vocês do Folha de Maués, têm acompanhado como é grande a luta frente à Comissão de Defesa do Consumidor. Dizer aos senhores que essa pandemia ela acendeu um alerta muito grande pelas falhas que temos quanto à política pública para o consumidor do nosso município ao longo dos anos, né? Maués aí com mais seus quantitativo de anos, infelizmente a política do consumidor ela é muito limitada. Mas dizer aos senhores que a comissão, dentro das possibilidades legais, tem lutado para que esses direitos sejam alcançados. Ontem eu entrei em contato e formalizei a denúncia ao Ministério Público, né, à promotoria do nosso município, acerca da elevação dos produtos. Nós já temos outras denúncias acerca de produtos diversos que não são os produtos agrícolas, do qual foram mencionados ontem na denúncia, né, dizer à população de Maués, reforçar aquilo que você estava falando. O nosso maior problema hoje, Alcinei, é a falta de materialidade da denúncia, né? Não adianta somente nós falarmos ao Ministério Público que está ocorrendo isso no nosso município, mas nós precisamos de materialidade. E a materialidade se comprova através de notas fiscais, de cupons fiscais, de recibos, né, dessa majoração de preço. Então, a população tem que sair do Facebook, denunciar realmente, efetivamente, essas práticas abusivas por parte de alguns comerciantes, destaca-se isso, né, para que a gente possa punir, né, esses atos ilegais que estão acontecendo na terra do Guaraná. E, vereador, tem mais uma outra situação com relação a combustível também, que é uma reclamação muito grande. Me parece que o senhor também já está com uma questão agendada com relação a essa situação. Sim, Alcinei, a gente, infelizmente, se não me falha a memória, já é a sexta baixa nos preços nas refinarias no nosso país. Infelizmente, a nossa cidade ela não é contemplada com essa baixa, né? E a gente pode aqui ser até repetitivo, mas quando aumenta na refinaria à noite, quando é na manhã seguinte, os nossos postos de combustíveis, há majoração do preço. Então, o que acontece? Estarei daqui a pouco me reunindo com o proprietário de um determinado posto de combustível para que a gente possa chegar a um entendimento, um denominador, Alcinei, para que a gente possa chegar
a trazer esse benefício à população. Se, infelizmente, não ocorrer de uma forma amigável e legal, infelizmente, nós vamos ter que partir para as vias judiciais e abrir mais um procedimento administrativo junto ao Ministério Público para que se faça cumprir, né, esse benefício à população de Maués. E, vereador, com relação ao preço da farinha de mandioca, já é um alimento, produto base da alimentação aqui do nosso município. Nessa fiscalização, onde está realmente o problema, vereador? É o atravessador que tenha dificultado, na verdade, a chegada desse produto um preço mais barato, que inclusive há denúncias que rolam nas redes sociais a respeito de que os atravessadores pleiteiam logo os produtores, e os produtores às vezes não têm nem saída, né? E acabam vendendo seus produtos, né? Inclusive tem causado muita polêmica com relação a esse aumento do preço da farinha de mandioca, que anteriormente era R$ 5, R$ 6, R$ 7, e agora está comercializado a R$ 10 aqui no município. Realmente, a gente tem recebido durante a semana aí inúmeras denúncias acerca dessa elevação desse preço, e nós esperamos o momento certo, que era quinta-feira, que antecedia o dia da feira mudado pelo município de Maués, pelo decreto do prefeito municipal, e muito acertado, ao meu ver, também. E ontem nós fizemos a Blitz e destacar um tema, algo muito importante. Infelizmente, uma pequena parcela da população, ela interpreta da forma que ela achar conveniente a ela, é uma forma de prejudicar quem faz um trabalho em prol da população. Em nenhum momento a fiscalização foi contra os produtores rurais do nosso município. Quem nos dera se a farinha que está sendo vendida a R$ 10 fosse repassado realmente a quem produz, a quem planta, a quem colhe, a quem passa inúmeras horas ao lado de um forno, Alcinei. Infelizmente não está acontecendo isso. Foi identificado ontem, junto com a Secretaria de Produção, junto com a Polícia Militar do nosso município e a Comissão de Defesa do Consumidor, que tem pessoas atravessando o comércio de produtos agrícolas no nosso município e criando sobrepreço, né? Foi constatado, inclusive, com denúncias feitas por próprios produtores de que estão vendendo farinha a R$ 200 na entrada da nossa cidade, através do rio, e o atravessador chega aqui no porto na cidade trazendo essa farinha a R$ 350. Ele está ganhando R$ 150 em cima de um produto por 5 minutos. Então, a forma como está sendo feito esse procedimento é que a gente está questionando. Esclarecer isso à população de Maués. Em nenhum momento, quem nos dera poder pagar uma farinha valorizada ao nosso produtor, nem que tanto sofre aí, não só com o produto farinha, mas como na época do Guaraná, com seus produtos desvalorizados. A nossa missão é melhorar a produção do nosso município, mas infelizmente nós temos nossas limitações. Então, dizer aos produtores, aos senhores que nos assistem, que possuem parentes na zona rural, solicitem que eles vendam essa farinha no nosso município. Tragam esse produto para cá e não façam essas pessoas que atravessam, não usam o atravessador para prejudicar e para explorar a população de Maués. Dizer aos senhores, e aí deixar isso aqui como opinião pessoal minha, Alcinei, fiquei muito sensibilizado ontem, porque eu entendo que talvez nós tenhamos um arroz, um macarrão para uma complementação alimentar, mas infelizmente a maior parte da nossa população, uma grande parte da população, ela possui somente a farinha para comer com peixe. Então vamos analisar aqui um peixe, o quilo a R$ 3, R$ 4, e você tendo que comprar uma farinha a R$ 12, como já está sendo praticado nas áreas mais longínquas do centro da nossa cidade. Então essa é a nossa preocupação, é que o preço do produto seja praticado de uma forma honesta e justa à população de Maués. E, vereador, mais uma vez reforça aquela situação, né, vereador? Com relação ao aumento de preços, as pessoas, logo no início da nossa entrevista, eu orientava as pessoas irem nos comércios, achar que está abusivo, compra, né? Você já comprou, traga a nota fiscal e procure a Comissão Municipal de Defesa do Consumidor para que a comissão concretize isso em uma ação civil pública junto ao Ministério Público. Só assim as coisas começam a andar nos trilhos aqui no município de Maués. Não é verdade, vereador? Com certeza, Alcinei, a gente tem essa limitação da população quanto na hora de efetivar a denúncia. Então, assim, realmente saiam das redes sociais, saiam do Facebook, né? A gente precisa de prova. Eu estou quase que implorando aos senhores, porque não adianta, nós vamos passar
Vai passar a pandemia e nós não vamos efetivar ação nenhuma, porque a denúncia vai decair, a gente não vai ter materialidade da denúncia. Então, a população precisa massificar. Eu estive conversando com o promotor, mudando um pouco de assunto, acerca das telefonias. Né? É a mesma situação, a gente não consegue efetivar porque as telefonias possuem inúmeros advogados e a gente abre a denúncia, não tem materialidade da prova, a gente decai a denúncia automaticamente, nem prossegue. Então, funciona desta forma a justiça no nosso país. Então, a gente precisa de materialidade. A população precisa denunciar, a população precisa acreditar que uma hora a gente vai ter retorno judicial a respeito disso. Vereador, e reforce o telefone para você, amigo internauta, que nos acompanha nesse momento, nessa entrevista, na manhã desta sexta-feira, 8 de maio de 2020, reforce o telefone de contato para que o nosso internauta, você que está nos acompanhando nesse momento, saia um pouquinho do Facebook e passe a realmente efetivar essa ação, contribuindo com o trabalho da Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. Um telefone ou telefones de contato, vereador, para que o internauta, os moradores do município possam manter contato para que efetive outras ações que poderão vir. O nosso telefone de contato ao longo dessa ação tem sido o meu pessoal, é o 991837019, 991837019, dizer aos senhores que quando não é atendido o telefone no momento, mas é retornado todos os números de contato que estão na caixa do meu celular de chamadas, e vamos nos unir. Eu acredito que a união da população de Maués, junto com as classes organizadas, junto com a imprensa, né, junto com as autoridades do nosso município, nós vamos chegar a um denominador. E aproveitando aqui, o que eu gostaria de comunicar à população, que a gente também tem recebido inúmeras denúncias acerca do preço das cargas, né, das embarcações no nosso município. Estou em posse aqui, Alcilei, de dois ofícios que foram encaminhados e recebidos pelo proprietário do navio Motor Isabel, como também pela navegação PP. A gente, inclusive daqui a pouco, terei reunião com um dos proprietários para que a gente possa estabelecer uma tabela. O que está acontecendo no nosso município, que a população está sendo surpreendida. Ela coloca uma carga na capital do estado, quando chega aqui é dado um determinado valor. Né? Muitas denúncias que tenho recebido é que o valor do frete é maior do que o produto que está vindo. Então, a gente está tendo uma discrepância em relação a essa situação e a gente vai, como comissão, tentar equilibrar isso para que a população possa ter benefício. Né? E se a gente, infelizmente, não conseguir isso de forma amigável, a gente, infelizmente, precisa passar para as vias judiciais, não é o que a comissão pleiteia e não quer, mas a gente precisa estabelecer, nesse momento de pandemia, uma política do consumidor que todos saiam ganhando. E a população precisa estar bem nesse momento para que a gente possa conviver em harmonia aí e dar retorno à população. Repassar aos senhores que ainda há pouco aqui estava tentando falar com a dona Cristina, proprietária do barco motor Dom Jacques, me foi visto ainda há pouco que estará voltando a fazer. Isso nos deixa muito confortável, porque quanto maior a quantidade de pessoas prestando serviço, a tendência é que os valores se reduzam. E daqui a pouco estarei entrando em contato com ela para que a gente também já possa pré-estabelecer alguns valores das cargas e trazer um benefício para a população. E como também, vereador, também não esquecendo já nessa deixa que o senhor, com relação ao transporte de carga de Manaus-Maués, Parintins, também o preço é exorbitante. Eu, em particular, faço essa denúncia formalmente aqui no ar, que há um mês atrás, eu inclusive recebi uma encomenda de Parintins, uma caixinha que é bem menor que um celular, ao preço de R$20, né? O preço exorbitante, na verdade, porque a distância entre Maués e Parintins é tão grande, é apenas 12, 10 horas de viagem. E também outra situação que deve ser revista também, vereador, com relação ao trecho Maués, Parintins, Maués também, que há preços abusivos de mercadorias. Nesse sentido, nessa esteira, dizer aos seus internautas, nossos internautas, que a gente tem um órgão regulador chamado ACERPAN, que antes era a ARSAN, e a gente tem afinado muito com eles uma política quanto à questão fluvial do nosso estado. Infelizmente, aí eu não consigo explicar, ao longo dos anos passou-se despercebido e não é regulamentado. Né? A gente não tem essas regulamentações. A Serpan, ela regulamenta a questão terrestre, mas ela não regulamenta a questão fluvial. Então, a gente não tem regulamentações para isso.
Já com o governo do Wilson Lima agora, criou-se um destaque a mais a esse tema. A Assembleia Legislativa tem participado mais efetivamente deste tema para o interior, porque somos nós quem sofremos. Aí vai de várias outras denúncias, o Porto de Manaus é abusivo para quem mora no interior, para quem precisa mandar encomenda todas as semanas para os seus filhos. Mas assim dizer à população, por mais minúsculo que seja o resultado, que seja visto nesse momento, mas eu tenho fé que a gente vai colher frutos futuros. Todas essas ações, dessas políticas que nós estamos encabeçando. É aquilo que eu falei no início da entrevista. Infelizmente, nós passamos muito tempo ociosos a esse tema, né? Infelizmente, passaram-se muitas pessoas por estes cargos e, infelizmente, não deixaram elevar a competência da Câmara. Estou com, Alcinei, já me permita passar essa informação à população, estou com o projeto, com a minuta do projeto pronta, para assim que nós voltarmos às atividades do Poder Legislativo, uma indicação à mesa da Câmara, para que nós possamos criar o PROCON Legislativo. Aí sim a gente passa a ter o poder de polícia administrativa, punitiva, de acordos. Então aí sim a gente começa a sair de um patamar limitado que é o nosso como simplesmente comissão permanente da Câmara, né? Que só é de formalizar as denúncias e identificar em loco, né, as denúncias efetivas da população. Com o PROCON Legislativo, não. Nós vamos ter o poder para que a gente possa realmente fazer com que a política do consumidor seja praticada de forma justa no nosso município. Muito obrigado, vereador. Tivemos aí a participação do presidente da Comissão Municipal de Defesa do Consumidor da Câmara do município de Maués, vereador Ronildo Santos, que informa a todos vocês sobre todos esses trabalhos, inclusive dessa ação, com relação ao aumento abusivo de preços e também já da conversa que ele vai ter com um dos proprietários de postos de gasolina aqui no município de Maués. E ele também tem mais alguma coisa a informar a você, amigo internauta, que nos acompanha nesse momento. Desculpa, Alcinei, eu ia deixando passar despercebido, mas é um tema muito importante a respeito das escolas particulares do nosso município, né? Recebi inúmeras denúncias acerca disso também. Formalizei ofício a todas as escolas particulares do nosso município e quero aqui parabenizar todos os gestores das escolas particulares, que todos responderam educadamente, nos receberam como comissão de uma forma muito amigável e já nos responderam à população de Maués. Nós temos uma decisão judicial que posterga em 20% o valor das mensalidades, dizer aos senhores que todas as escolas particulares estão cumprindo conforme foi oficializada a comissão, mas os pais que tiverem condição de pagar nesse momento, que paguem, porque as escolas também precisam, assim como nós estamos passando por uma crise, as escolas também estão passando. Então, dizer aos pais que isso não vai os eximir de pagar futuramente, a decisão liminar, ela diz que você pode postergar pós-pandemia, mas que será pago pela contraprestação do serviço. Então, dizer aos senhores que também a comissão engajou o trabalho a respeito desse tema e, positivamente, nós demos uma resposta à população de Maués. Mais uma vez, obrigado pelas informações, vereador. Então, agradecer mais uma vez ao presidente da Comissão Municipal de Defesa do Consumidor da Câmara do Município, vereador Ronildo Santos, pela entrevista. A título de informação a você, amigo internauta do site Folha de Maués, que nos acompanha na manhã desta sexta-feira, 8 de maio de 2020. Com informações de Alcinei Pimentel e imagens de Charles Mota.